Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast, mais um episódio de revisão, né? Para quem não acompanhou, dá uma olhada no podcast Revisão de Órbita que a gente soltou aí há algumas semanas. A galera gostou bastante, então a gente vai manter esse formato que é muito útil para quem está no nosso curso extensivo, para ir revisando os temas que foram vistos aí nas semanas anteriores, mas também para quem quer fazer uma atualização geral, quem não é nosso aluno e quer também dar uma estudada, esse é o objetivo. Então hoje a gente vai fazer uma revisão de córnea, tá? Não córnea inteiro, porque é um tema muito grande, a gente separou aqui metade dos temas de córnea para essa revisão e metade dos temas de córnea para uma próxima revisão, tá? Focando aqui em CBO nessa discussão, pessoal. Então eu queria dar as boas-vindas aqui aos meus colegas que também, né, são colegas da USP, preceptores da USP, que também estão aqui como no grupo de professores da Oft Review agora. Seja bem-vindo, Flávio Moura. Obrigado, Bernardo. É uma honra estar aqui com vocês, meus amigos. E é uma revisão aqui, tema de córnea, tema quentíssimo para todas as provas, né? Bases, teórico prático, também teórico 2. Então vamos que vamos, tem muita coisa para a gente ver. Também queria dar as boas-vindas para o Pedro Henrique Ribeiro, também, que está integrando o nosso time. Seja bem-vindo, Pedrinho. Obrigado, Bernardo, novamente. Um prazer estar aqui com meus amigos para que possamos fazer um tema tão importante. Revisar aqui Córnea 1 hoje. Vai ser bastante interessante essa oportunidade. E também queria dar as boas-vindas para o Iago Bastos. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá para mais um aqui, dar umas dicas para a hora da prova ficar mais tranquila para vocês. E dessa vez a gente separou algumas imagens também, pessoal. Então quem está assistindo no YouTube também vai ser legal. Quem está assistindo no Spotify também vai conseguir aproveitar bastante. Também no Spotify tem vídeo agora também, né? Mas enfim, a ideia é que também a gente consiga mostrar algumas imagens para ilustrar os casos clínicos. E bom, pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho de bases de córnea, tá? E como o Flavinho falou, é um tema muito importante, né? Bases de córnea aí na prova teórica 1 vai ser umas 3 questões, então é importante. Córnea é muito importante na teórico-prática. Se você somar córnea, conjuntiva e esclera, eu diria que é ali junto com retina o tema mais importante da prova de CBO, somando as 3 provas, né? Claro que refração tem um peso muito grande, mas refração cai só na teórica 2 praticamente. Então se você somar teórica 1, teórico-prática e teórica 2, cara, córnea, conjuntiva, esclera e retina são fundamentais. Então vamos lá. Primeiro tema, bases de córnea. Em base de córnea a gente começa pela parte de embriologia. E eu quero ser bem direto ao ponto aqui, pessoal. Quando eu penso em embriologia da córnea, o que o examinador vai querer saber? Origem dos tecidos e alguma pincelada de cronologia. Basicamente isso, não foge disso. Então quando eu penso em origem dos tecidos, eu preciso saber o epitélio vem de onde, o estroma vem de onde, o endotélio vem de onde. Basicamente isso. Epitélio, pessoal. Epitélio a gente pensa em superfície, né? Então, ectoderma superficial. Não tem aqui muita dificuldade. Estroma e endotélio já vão ter uma origem na crista neural. E aí tem polêmica, né? Tem controvérsia, porque o CBO e a Academia Americana não se conseguem chegar num consenso, né? Até era igual, agora na nova versão do CBO tá diferente. O consenso é não ter consenso. Então qual que é a diferença, pessoal? As ondas de migração da crista neural. Vamos lá. A primeira onda forma o endotélio da córnea, e isso é consensual. Agora, a Academia Americana considera que o estroma da córnea vem da segunda onda, e já o CBO considera que o estroma da córnea vem da terceira onda de migração das células da crista neural. Então, se cair na prova, a gente pode tentar anulação, mas saibam que tem essa polêmica. O que é consenso é que endotélio e estroma vem da crista neural. Beleza. De cronologia, o que a gente precisa saber? Detalhes, assim, mais uma ideia geral da cronologia, não precisa saber exatamente os marcos, né? Então vamos lá. Mais ou menos por volta da 6ª semana, começa ali o desenvolvimento da córnea e começa ali com 2 camadas de epitélio repousando sobre a membrana basal do epitélio e o endotélio, né, que é formado pela primeira onda de migração das células da crista neural. Beleza. Já na semana seguinte, ali na 7ª semana, acontece a formação do estroma, que aí vai ser controvérsia a segunda ou terceira onda, mas beleza, acontece a formação do estroma a partir da crista neural. A DCM vai ser formada por volta do 3º mês e a Baumann por volta do 4º mês, então é a última parte aí a se formar. Isso já caiu em prova, inclusive. Qual que é a última estrutura da córnea a se formar? A Baumann. Cara, só isso que eu preciso saber de embriologia, tá? Não tem mais nada para saber aí, né, nenhum outro detalhe. Então, antes da gente falar da parte de anatomia
da córnea, eu vou passar a palavra para o Flavinho para ele falar um pouco das malformações congênitas da córnea, que tem relação aqui com a parte de embriologia, e depois a gente vai entrar na parte de base. Flavinho, o que você gostaria de ressaltar aí, um resumo rápido do que pode cair das malformações congênitas da córnea? Muito bem, então, seguindo ali o rastro, né, da parte de embriologia, malformações congênitas também vai ser uma coisa que vai ser controversa, principalmente na parte que a gente fala das heranças. Mas, você já viu lá nas nossas aulas, aqui eu queria conversar com você exatamente os temas mais importantes desse assunto, principalmente a parte da epidemiologia e da parte da genética. Quando a gente entende a genética, a gente também vai entender a epidemiologia. Então vamos lá, quais são as queridinhas das malformações congênitas da prova? É ali megalocórnea, microcórnea, córnea plana e principalmente a esclerocórnea, que dessas, Bernardo, é a que mais cai quando você tem algum tema específico. Mas vamos lá, começando pela megalocórnea, de todas essas que eu acabei de falar para vocês, é a única que é recessiva ligada ao X. Então fica fácil da gente entender, né, Pedrinho? Que essa vai ser a única que você vai ter uma predominância de menino sobre menina, né? Todas as outras, microcórnea, córnea plana, esclerocórnea, todas elas vão ser autossômicas. Vamos lá, eu quero só te dizer que é autossômica. Porque, por exemplo, quando a gente começar a falar sobre microcórnea, o CBO vai te dizer que o mais comum é ser autossômico dominante. Já a córnea plana, ele não se compromete. Ele fala que é autossômico, mas que pode ser tanto dominante quanto também recessivo. Só que ele não fala, por exemplo, que a autossômico dominante é mais comum ou que a recessiva é mais comum. Já que a gente não vai ter que decorar isso, vamos pelo menos lembrar de um genezinho, o QERA, que vai ter relação com queratan sulfato. A gente vai ver daqui a pouco, né? E por fim dessa parte da genética, tem que lembrar, Iago, esclerocórnea, beleza, você pode ter herança, mas o mais comum é que seja o quê? Seja esporádico. Então não vá cair nessa pegadinha, porque é uma questão que costuma cair, cobrando exatamente isso. Esclerocórnea era isso que eu queria que vocês soubessem. Além disso, galera, em relação às questões, eles costumam cobrar também, por exemplo, status refracional de cada malformação dessa. Então, por exemplo, uma microcórnea. Microcórnea é bastante associada a, por exemplo, a córnea plana. E a gente tem que lembrar que uma córnea, quando ela é muito plana, a córnea termina ficando o quê? Pouco convergente. Lembra lá, a córnea ali contribui com umas 40 dioptrias, e ela mesma tem uma dioptria, um K mais ou menos médio ali, de uns 43. Pra você ter ideia, você daí de casa, córnea plana pode chegar até umas 20 dioptrias. Então, por exemplo, eu sou hipermétrope, mas a hipermetropia de alguém com a córnea plana vai chegar ali até uns 10 graus. E você tem que lembrar, por exemplo, que a córnea também compõe o ângulo írido corneano, né? E ali tem uma estrutura muito importante para quê? Para drenagem do humor aquoso. Então, se a córnea é muito plana e está envolvida naquela região, é de se esperar que o ângulo seja até um pouco mais fechado, e caso esse paciente com a córnea plana desenvolva um glaucoma, pode ser que ele seja um glaucoma primário de ângulo fechado, não é mesmo? Já o outro lado, a megalocórnea, ali é uma córnea com diâmetro horizontal bem avantajado, digamos assim, né? E quando a gente pensa em córneas grandes no sentido horizontal, um diagnóstico diferencial muito importante que tem que ver a nossa cabeça é exatamente o do glaucoma congênito. Mas aqui, Bernardo, a gente já tem até algumas diferenças. Pressão é normal, o ângulo não tem aquelas digenesias esperadas, o comprimento axial do olho também é perto do esperado, não é mesmo? Bem, em termos de associação, eu gostava de decorar da seguinte forma, Iago. Quando a gente está falando de megalocórnea, tem que lembrar lá daquele crocodilozinho que você viu na aula, né? Por quê? Porque tem o chagrin, que o outro nome para ele é a degeneração em pele de crocodilo. Mas tem que lembrar também da ectopia lentis e também de glaucoma, que não é congênito, tá certo? E o resto, microcórnea, esclerocórnea, córnea plana, galera, meio que eles todos são associados entre si. Microcórnea tem muita associação com córnea plana. Só que tem outras coisas que eu gostava de lembrar assim. Parece até que a microcórnea, já que a córnea não se desenvolveu tanto assim, meio que atrapalhou o desenvolvimento das outras coisas. Então, por exemplo, o nervo óptico vai ser o quê? Hipoplásico. O vítreo primário, né, aquela vasculatura fetal que a gente vê, que deveria evoluir com o tempo, o que é que acontece? Não evolui, então ele termina persistindo, beleza? E aí você coloca ali catarata congênita no meio, porque tem relação. E aí, galera, a gente tem que também, só pra gente finalizar essa parte aqui, que até é dúvida de muita gente lá no nosso grupo e também na residência, um plus aqui pra você.
Você já deve ter ouvido falar de nanoftalmo, microftalmo, né? E aí até um aluno, né, Bernardo, colocou um macete bom no grupo essa semana. Nanoftalmo é um olho que é pequeno, mas ele funciona direitinho. Já microftalmo não. É um olho pequeno, mas ele costuma estar associado a outras malformações. Beleza? Acho que de malformações, Bernardo, acho que isso era o mais importante pra gente trazer aqui. Isso aí. Só para ressaltar só para reforçar coisas que você já falou, mas que realmente eu gosto de chamar a atenção. Megalocórnea recessiva ligada ao X, e toda condição recessiva ligada ao X é mais comum em menino, tá? Então grava isso. Megalocórnea é uma das condições recessivas ligadas ao X importantes aí da gente conhecer. Além por exemplo, da retinosquise juvenil ligada ao X e outras condições que não tem a ver com essa revisão aqui, mas que pode aparecer na prova de genética, por exemplo, né? É comum perguntar na prova de genética herança de algumas doenças, e eu acho que megalocórnea é uma que vale a pena saber. E outro é sobre a esclerocórnea, né? Que você falou que é realmente dentre as malformações é que mais cai. Claro que não vai ser um assunto que vai cair todo ano, mas gosta de cair. E aí a esclerocórnea pensa que é a esclerificação da córnea, a córnea fica opaca. E eu gosto sempre de ressaltar que é não inflamatório e não progressivo. Por quê? Se você tem uma inflamação crônica do olho, por exemplo, um paciente com uma rosácea muito grave, um paciente que teve úlcera de Murray, um paciente que tem um olho seco, síndrome de Sjögren, não sei. Doenças inflamatórias graves de superfície ocular podem cursar ali com panos, uma conjuntivalização e uma espécie de uma esclerificação secundária da córnea. Mas isso vai ser o quê? Inflamatório, progressivo. Aqui não, aqui é uma condição não inflamatória, não progressiva, geralmente bilateral, em que a córnea fica com aspecto de esclera, fica opaca, inclusive com vasos cruzando ali a córnea, né? E o mais comum é ser esporádico, né? No caso da esclerocórnea, isso já foi questão de prova. Perfeito. Aqui eu coloquei na tela uma imagem aqui de uma questão que caiu na prova teórico-prática de 2018, né? Então, uma condição congênita e tudo mais, e a resposta era falar que pode ser esporádica ou familiar, mas quando herdada, a forma recessiva demonstra um fenótipo mais grave do que a forma dominante. E aí você vê aqui nos comentários que era um quadro aí de uma esclerificação da córnea, né? Uma esclerocórnea, beleza? Perfeito. Bom, então é um teminha mais complicado, um teminha mais chatinho, mas que por sorte não cai tanto na prova assim. Nos últimos 10 anos foram só 6 questões do tema inteiro, e a preferida do CBO é exatamente a esclerocórnea. Boa. Vamos voltar aqui para a parte da prova teórica 1. A gente vai falar agora um pouquinho de anatomia da córnea, histologia, fisiologia, tentar também focar no que cai, é um tema bem amplo, né? Mas assim, o que gosta de aparecer em prova? Primeira coisa que gosta de aparecer em prova, pessoal, são as medidas gerais da córnea. Eu não vou ficar aqui falando as medidas, que ficaria muito pouco didático. Então eu vou focar assim num aspecto mais comparativo, então. Diâmetro. Então tem que saber qual o diâmetro maior da córnea, e é o diâmetro horizontal, né? Mais ou menos 11,7 na horizontal, enquanto no vertical é 10,7. Então isso cai. Vai cair lá numa alternativa falando que o maior diâmetro é vertical, por exemplo. Está errado. Não, o maior diâmetro é horizontal. Outra coisa que cai é quanto à curvatura anterior versus curvatura posterior. A gente tem que saber que a curvatura posterior ela é mais curva na face posterior do que na face anterior. E tem aquele detalhezinho comparando com o raio, né? Que é assim, o raio de curvatura, pessoal, é inversamente proporcional à curvatura em si. Então, se eu digo que a face posterior é mais curva, uma outra forma de dizer isso é dizer que o raio de curvatura é menor. Então, não dá bobeira na hora de uma questão. O raio de curvatura menor significa uma superfície mais curva, tá? Então, ela é mais curva na face posterior, ou seja, tem menor raio de curvatura, mais plana na face anterior, ou seja, tem maior raio de curvatura. Além disso, o centro é mais curvo e a periferia um pouco mais plana. A gente diz que essa é uma característica de uma córnea ser prolada, né? É o aspecto mais comum da córnea. A espessura do centro é cerca de 520, 540 micrômetros, enquanto a periferia é mais ou menos uns 700 micrômetros, então ela é mais espessa na periferia. E, por fim, ela tem mais ou menos 49 dioptrias positivas na face posterior, mais ou menos 6 dioptrias negativas na face posterior. Isso dá um total de mais 43 dioptrias, que é o que a gente fala que tem ali a córnea numa média. Então, esses diâmetros, eles vão
sempre aparecer na prova, né? Quase todo ano tem uma questão que vai cobrar esses diâmetros, essa questão de curvatura, de espessura, comparando centro com periferia. Então isso precisa saber. Agora entrando mais nos detalhes anatômicos. A primeira parte da córnea, né, vindo aqui de externo para interno, é o epitélio. O epitélio da córnea é riquíssimo, né? Tem muitos detalhes para a gente saber. Primeiro detalhe de prova. Espessura do epitélio, 50 micrômetros mais ou menos, por isso fala que é mais ou menos 10% da espessura da córnea. Você já caiu algumas vezes lá falando, é 50% da espessura da córnea. Não, 10% mais ou menos. Ele é um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado com microvilosidades. O que significa ser pavimentoso? As células da superfície são achatadas, são pavimentosas. Estratificado, tem múltiplas camadas. Não queratinizado. Não tem queratina é coisa de pele, né? E tem microvilosidades para aumentar a superfície de troca ali de oxigênio e gás carbônico. Beleza. O epitélio, as células da camada superficial ali do epitélio, são 2 a 3 camadas de células, elas são achatadas, como eu falei, e elas vão formar a barreira epitelial. Então, se elas formam a barreira epitelial, elas têm que ser muito grudadas umas nas outras, né, para não deixar entrar bactéria, não deixar, por exemplo, inundar a córnea com líquidos, né, e para isso ela tem as zônulas de oclusão. E aí um detalhe de prova, zônulas de oclusão são junções muito estreitas entre as células que realmente é como se o espaço intercelular tivesse cimentado ali, não tem espaço intercelular. Por isso é importante a barreira epitelial. E qual que é o detalhe de prova? Só as células superficiais do epitélio têm zônulas de oclusão. Não vai ter nas outras camadas do epitélio, tá? Isso é questão de prova. Lá no endotélio até tem, mas estou falando assim, dentro do epitélio só nas células superficiais vão ter zônulas de oclusão. Como eu falei, elas vão ter microvilosidades para aumentar a superfície de troca, elas vão ter um turnover, ou seja, elas são substituídas a cada 7 a 14 dias, né? Elas vão sendo repostas pelas células das camadas mais profundas. Então, de célula superficial, basicamente isso. Depois das células superficiais vem a camada de células aladas. São aladas porque elas têm projeções laterais como se fossem asas, né? Que vão ligando as células entre si. São 2 a 3 camadas e é um estágio de transição entre as células da camada basal, que são as mais profundas, e as células da camada superficial. A ideia que a gente tem é que sempre as células mais superficiais vão sendo substituídas pelas células das camadas mais profundas. Então as células aladas um dia vão virar células superficiais, é isso que acontece. Não tem zônula de oclusão aqui, as junções intercelulares são do tipo desmossomos. Por fim, a gente tem as células da camada basal. Essas células são muito importantes, elas têm funções importantíssimas. Primeiro detalhe, elas têm uma morfologia colunar, ou seja, elas são bem altas, tá? Elas vão ter entremeadas ali as células basais, algumas células de defesa, como células de Langerhans, que são importantes ali para a defesa da córnea também. E elas vão se juntar através de desmossomos, que são junções menos estreitas do que as junções tipo zônula de oclusão. E também tem gap junctions, que são aquelas junções comunicantes que permitem trocas de moléculas entre as células basais. Elas vão se repousar sobre a membrana basal do epitélio. E são elas, células basais, que produzem a membrana basal do epitélio, tá? E elas se ligam à membrana basal pelos M-desmossomos. O que é importante? São elas que realizam as mitoses da córnea. Só nas células da camada basal do epitélio que vai haver mitose dentro do epitélio, para justamente repor essas células superficiais que vão sendo perdidas. Então, elas têm que ter um aparelho celular muito bem desenvolvido, tem que acumular glicogênio para poder sustentar essas mitoses que elas realizam, beleza? Então, esse é o conceito sobre as células basais. Realizam mitoses, produzem a membrana basal, tem um aparelho celular bem desenvolvido. Agora a gente pode falar da membrana basal do epitélio, e aqui muito rápido. Membrana basal do epitélio, produzida então pelas células basais, e aquela questão do chitãozinho chororó que eu ponho em aula, né? Só tem que lembrar sempre de membrana basal e colágeno tipo 4. Membrana basal, colágeno tipo 4. Qualquer que seja a membrana basal do corpo, colágeno tipo 4. Então, membrana basal do epitélio, membrana basal do endotélio, membrana basal do cristalino, membrana basal lá na retina, membrana basal no rim, todo epitélio tem a sua membrana basal. E aí vai ser sempre esse colágeno tipo 4. E o colágeno tipo 4 ele cora com o PAS, que é o ácido periódico de Schiff. Só isso de membrana basal do epitélio, então o principal componente é o colágeno tipo 4. Depois da membrana basal vem a Baumann. De Baumann, o que eu vou saber? Que ela é acelular e não se regenera. É só isso que cai em prova de Baumann. Não tem célula. Então, se estiver falando que tem fibroblasto, que tem fibrócito, que tem qualquer coisa, tá errado. Ela é acelular. É um agregado de colágeno ali,
meio disposto ao acaso, mais desorganizado, diferentemente do estroma, em que ele vai ser bem organizado, que a gente vai falar. Tá? E não tem capacidade de regeneração. Então lá no ceratocone, por exemplo, que acaba muitas vezes acometendo ali, fragmentando a balma, vai gerar uma cicatriz no local, não tem uma capacidade de regenerar. E aí pode gerar opacidade e tudo mais. E essa informação sempre cai na prova, né? É exatamente isso. Que vai gerar cicatrização, exatamente. Depois vem o estroma. O estroma é a parte mais espessa, cerca de 500 micrômetros, então quase que 90% da espessura da córnea. E de estroma tem que saber qual que é a principal célula, é o ceratócito. O ceratócito, ele vai ter uma atividade metabólica importante para produzir o colágeno da córnea, produzir os proteoglicanos e glicosaminoglicanos, né? Então, já teve questão falando que os ceratócitos têm baixa atividade. Não, eles têm bastante atividade, eles têm que produzir toda essa matriz. E outra coisa que pode cair é sobre a densidade celular. É baixa, tá? Embora o ceratócito tenha a sua importância, eles ocupam menos do que 5% do volume do estroma. Então já caiu também. Falar que era muito celular o estroma, não. Tem baixa celularidade. Colágeno, eu preciso saber qual que é o colágeno, tipo 1, não é muito difícil de gravar. Colágeno tipo 1 é o principal da córnea, o principal da esclera, e já caiu diversas vezes assim, a importância da organização desse colágeno, né? Esse colágeno tem que estar muito bem organizado, regular, paralelo, o espaçamento entre as fibrilas constante para gerar a transparência da córnea. Isso vai diferenciar muito da esclera, que é opaca, porque esse colágeno lá é mais anárquico, mais desorganizado. Né? Então, de colágeno, basicamente isso. E também saber que as lamelas mais anteriores, elas são mais compactas, isso vai gerar maior rigidez ali na córnea mais anterior. Lamelas posteriores são menos compactas, então elas são menos ali entrelaçadas, menos compactas, isso vai gerar menos rigidez na córnea posterior, beleza? Além do colágeno, tem proteoglicanos e glicosaminoglicanos, que vão ser estruturas ali que vão garantir o espaçamento entre as fibras de colágeno, vão reter líquido para justamente garantir esse espaçamento adequado entre as fibras. Só isso que já caiu, né, de proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Os principais proteoglicanos, o lumican e o decorin, e os glicosaminoglicanos, o queratansulfato e o dermatansulfato, mas isso aí não cai muito em prova, não. Por fim, uma novidade, assim, né, que já não é uma coisa tão nova, mas não tinha muito nos livros, e continua sendo bem discreto no livro do CBO e na academia, mas foi cobrado em 2023, a camada de Dua, né? Então, a camada de Dua é até controversa a existência dessa camada, assim, né, como uma camada diferenciada, mas, né, enfim, caiu na prova do CBO, então a gente colocou também em aula agora a camada de Dua, que é a camada pré-DCM. Ela é uma camada acelular, né? Ela não tem células, ela tem cerca de 15 micrômetros de espessura, está ali entre o estroma profundo e a DCM e muito aderida à DCM. E qual que é a importância da Dua? É principalmente no contexto do transplante lamelar anterior tipo Dowk, quando você vai fazer a dissecção ali no estroma profundo, a dissecção pré-DCM, né, através da técnica de Big Bubble, o objetivo é você gerar a chamada Big Bubble tipo 1. O que é essa Big Bubble tipo 1? É quando você faz a dissecção entre o estroma e a Dua. Que aí essa lamela posterior, que você não vai remover, ela vai ter Dua, DCM e endotélio. Por isso ela vai ser mais resistente. Ao passo que se você obter uma Big Bubble tipo 2, que é você fazer uma dissecção entre a Dua e a DCM, a lamela posterior fica só tendo DCM e endotélio, fica muito frágil, né? Então o objetivo é sempre obter uma Big Bubble tipo 1, que é uma bolha mais inteiriça, que vai até a periferia, né, e tudo mais. Mas aí é detalhe assim mais profundo, mas que já que eles cobraram Dua, podem de repente entrar nesse aspecto aí da Big Bubble aí na prova. DCM. DCM, pessoal, a gente tem que lembrar que é a membrana basal do endotélio, como toda membrana basal, colágeno tipo 4. Ela vai ter umas características diferentes da Baumann, porque ela é elástica, flexível e ela tem capacidade de regeneração, diferentemente da Baumann. Então isso eu tenho que lembrar sempre de DCM. DCM e Baumann ele tenta te confundir. DCM é flexível, elástica e sim se regenera, tá? Diferentemente da Baumann. Ela vai ter uma porção mais anterior, que é a porção laminada, pré-natal, e a porção posterior, que vai sendo produzida pelo endotélio ao longo da vida, que é a porção pós-natal não laminada, beleza? E a gente tem que sempre lembrar que o endotélio produz mais e mais DCM ao longo da vida, então a DCM fica mais espessa no idoso
do que, por exemplo, no recém-nascido. Isso é questão de prova. A DCMA fica mais fina no envelhecimento. Não, mais espessa, porque o endotélio produz mais e mais DCMA. Sobre endotélio, pessoal, já agora chegando na parte final aqui para passar a bola para os meus colegas. O endotélio é fundamental na fisiologia da córnea, né? Ele vai ser fundamental para a transparência da córnea também, porque ele vai manter o estroma num estado de turgescência ótimo, né, que a gente fala. Então ele tem uma função fundamental. Tem um metabolismo aeróbico muito importante. Ele é uma monocamada de células hexagonais que são unidas entre si também por zônulas de oclusão, formando ali uma barreira. Também, imagina, se não tivesse zônula de oclusão no endotélio, a córnea ia ficar inundada de humor aquoso, por exemplo. Então eles têm ali as zônulas de oclusão, mas também tem algumas junções comunicantes entre as células, permitindo a troca de moléculas. O que é certo não tem desmossomo e nem M-desmossomo. Desmossomo e M-desmossomo são características de epitélio, tá? Então, mas tem sim as zônulas de oclusão. Quando o endotélio é lesado, ele tem muita dificuldade de realizar mitose. Mitose no endotélio é muito raro. Se fosse fácil fazer mitose no endotélio, não ia ter tanto transplante endotelial, né? Então, quando você tem uma falência, por exemplo, do endotélio pós-cirurgia, você vai ter que fazer um transplante, porque o endotélio não tem essa capacidade de realizar mitose. O que ele vai fazer é um rearranjo, uma migração, um aumento de tamanho celular, né? E a densidade de células vai caindo progressivamente ao longo da vida. Você nasce ali com umas 4.000 células por milímetro quadrado e vai ficar com umas 2.000 células na idade adulta por milímetro quadrado. É normal essa perda de células endoteliais, de perda de densidade, porque ele não tem capacidade de fazer mitose. E além disso, a gente tem ali um aumento do tamanho celular com envelhecimento, que a gente chama de polimegatismo, e uma perda da hexagonalidade, né, que a gente chama de pleomorfismo. Se isso for exagerado, isso vai ter significado patológico, né? Então, uma perda de redução de densidade exagerada, um aumento de tamanho de células exagerado ou uma perda de hexagonalidade exagerada, isso é um marcador para a gente de dano no endotélio. E agora, realmente, a última coisa é a bomba endotelial. Qual que é a importância da bomba endotelial? Ela vai tirar líquido do estroma e jogar para o humor aquoso para manter a córnea ali mais ou menos 78% de hidratação, que é a hidratação ótima da córnea, e ela faz isso através de duas enzimas principais, né? A bomba endotelial. A Na+K+ ATPase, que está lá na membrana basolateral, o que ela faz? Joga 3 sódios para o humor aquoso e internaliza 3 potássios. Isso com gasto de ATP. Por isso que o endotélio tem que produzir muito ATP, porque essa bomba está o tempo todo funcionando. Beleza. Para balancear isso eletricamente, né, já que você está jogando íons positivos para o humor aquoso, que é o sódio, tem que ter algum íon negativo na jogada também. Quem que entra na jogada? Anidrase carbônica. A anidrase carbônica pega água e CO2, transforma em bicarbonato, isso dentro da célula, e aí o bicarbonato é jogado, que é um íon negativo, é jogado para o humor aquoso também. Esses íons jogados na câmara anterior vão criar um gradiente de concentração que puxa o líquido do estroma e mantém ali mais ou menos 78% de hidratação. Beleza, é assim que funciona a bomba endotelial com gasto de ATP. Agora só lembrar assim da inervação bem básico, né? Inervação, a córnea é muito inervada, ricamente inervada pelos nervos ciliares longos que vêm ali do naso ciliar, que vem do oftálmico, que vem do trigêmeo. Então esse é o caminho. Trigêmeo tem 3 ramos. O oftálmico, que importa aqui pra gente. Beleza, o nervo oftálmico, o ramo do trigêmeo, vai dar o naso ciliar dá os ciliares longos vão inervar a córnea. E lembrar que o epitélio é muito inervado, o estroma, epitélio, Baumann, né, região subepitelial, Baumann, estroma, até o estroma médio tem inervação agora. Estroma posterior, DCMA e endotélio não tem inervação, tá? Isso sempre cai em prova, não tem inervação. Estroma posterior, DCMA e endotélio. E onde é mais rica a inervação, no centro do epitélio. Até mais do que na periferia. No centro do epitélio é muito inervado. Falei demais. Era isso que eu tinha que passar de bases. Agora, só uma coisinha de base, Bernardo, também. E se te perguntarem se lá na córnea tem vaso, pessoal? Não tem vaso. Sempre o CBO pergunta isso. Para manter a transparência da córnea, não pode ter nenhuma opacidade ali vascular. Então não tem nenhum plexo vascular corneano ali. É isso aí. E até me puxou um gancho para falar um pouco da nutrição da córnea. Como não tem vaso, a nutrição e também a oferta de oxigênio tem que vir de outros meios, né? Então o oxigênio, pessoal, o oxigênio vem do ar atmosférico, da lágrima mesmo, né? Via transepitelial que a gente fala. Vem da lágrima e atravessa o epitélio para poder fornecer o oxigênio para a córnea. E a glicose, a grande maioria da glicose vem pelo humor aquoso. Então, o oxigênio vem de fora,
e a glicose vem de dentro, na sua grande maioria. Claro que vem um pouco também dos vasos limbares e tudo mais, mas o principal é oxigênio via transepitelial, pela lágrima, e o humor aquoso traz a glicose. Beleza? Show! Agora nós vamos falar de que agora? Ceratites infecciosas? Pode ser? Vamos, né, dar segmento até na ordem ali das nossas aulas. A gente falou ali da parte de bases e agora nós vamos falar um pouco de uma parte, pessoal, que é muito importante para o dia a dia ali do consultório. Muitas queixas agudas, queixas ali, né, de pronto-socorro. Quem tá na residência vê muito esse tipo de caso. Vamos falar de ceratite bacteriana, ceratite herpética, com acantameba, fúngica. E por isso nós vamos começar com as bacterianas. Então chega aquele paciente com uma dor ocular intensa, aquele olho quente, aquele olho vermelho, referindo uma baixa acuidade visual aguda. E aí você examina e vê que o epitélio tem uma supuração, que tem uma ulceração ali, tem um edema difuso, aquele hipópio. Você tem que pensar na ceratite bacteriana, pessoal. E de modo geral, uma coisa importante é que essa ceratite bacteriana, ela é gerada por alguma alteração ali já na córnea, alguma córnea com fragilidade, algum trauma corneano, alguma coisa, mas o principal fator de risco da córnea, né, para que tenha uma ceratite bacteriana, é ser lembrar daquele seu amigo que foi lá pro intermédio e ficou 5 dias dormindo com a lente. Quem não tem um amigo assim, tem, Flavinho? Conheço, infelizmente. Mas não foi você não, né? Não, Então sou tá bom. emétrope. Então tá bom. Então, pessoal, não vamos esquecer, então, do uso de lente de contato aí abusivo, né? Então, principalmente as lentes gelatinosas, quem dorme com lente de contato, quem tem um uso aí incorreto das lentes, é o principal fator de risco mais disparado aí, né? Da literatura e da prova também. Eles chegam a falar de 19 a 42% dos casos da literatura. Trauma também, igual eu falei, né? E aquele paciente que fez alguma cirurgia e tem um ponto solto, sempre lembrar que isso também pode ser um fator de risco para ceratite bacteriana. As principais causas, né, são essas que eu citei, que são córneas com fragilidade, o S. aureus, o epidermides e a pseudomonas aeruginosa, ela tem uma relação muito grande com os usuários das lentes de contato. Pedi para colocar na tela aqui, ó, eu coloquei uma imagem de uma úlcera por pseudomonas, né? Então um quadro dramático, com hipópio, um infiltrado importante aqui, bem central. Então esse é o aspecto, né, Pedrinho? Então é esse o aspecto. E assim, falou em pseudomonas, pensar no paciente que fez o uso incorreto da lente de contato. Pensa naquele seu amigo lá, inconsequente lá do passado, né? Então, assim, um quadro muito dramático. E dentro desses quadros, né, nós temos que colocar na cabeça sempre tem que fazer a coleta pra gente entender, né, qual que é o germe que tá causando isso. E para podermos guiar melhor o nosso tratamento depois. Lá na HC, né, sempre tem que buscar uma maletinha rosa com vários meios de cultura. Então, não vamos esquecer isso. O paciente chegou, idealmente, antes de começar o tratamento, você já coleta as culturas. Apesar da maior parte, né, dos casos ser esses pacientes que tiveram alguma alteração corneana prévia, a gente tem que lembrar para a prova, pessoal, das bactérias que causam ceratite bacteriana em córneas íntegras. Então, sempre o professor Daniel fala lá na aula das chilenas, né? Então, lembra das bactérias chilenas. Então, esse tipo de bactéria, elas são capazes de penetrar o epitélio íntegro. São a Corynebacterium diphtheriae, o Haemophilus influenza, a Listeria, Neisseria gonorrhoeae e meningitidis e a Shigella. Todas elas, se você colocar na ordem, formam as chilenas, tá bom, pessoal? Não vamos esquecer disso. O Bernardo mostrou ali o quadro da ceratite bacteriana bem grave. Então, para a gente definir o tratamento, após ali a cultura, nós temos que entender quais que são os sinais de gravidade. Então, né, Flavinho, né, Iago, Bernardo, quando a gente vê um paciente, a primeira coisa é, olha, temos uma úlcera bacteriana grave ou não? Então, você vai lá no seu exame, são critérios clínicos. Se o infiltrado, ele tiver um diâmetro maior que 2 milímetros, se ele tiver um afilamento estromal maior que 50%, e se também tiver uma localização central. Então, tendo um desses, pessoal, é um critério já de gravidade para Eu ia outra. até pontuar que isso é muito importante para a prática, assim, né, cara? Porque isso a gente vai ver na prática, assim, uma úlcera e vai dar aquela dúvida. Poxa, como eu trato? Preciso tratar com colírios fortificados ou pode ser, por exemplo, um colírio
mais disponível comercialmente como uma fluoroquinolona de 4ª geração. Então, realmente observar esses critérios que o Pedrinho falou é muito importante. Então, você vai ter que ver, tá afilando a córnea mais que 50% da espessura, tem mais que 2 milímetros de diâmetro, principalmente também se é central, né, que são quadros mais graves, com maior risco de perfuração, maiores riscos de deixar sequelas de longo prazo por ser central. A gente tem que observar isso. Exatamente. E aí, se a gente tiver esses critérios de gravidade, nós vamos introduzir os colírios fortificados. A gente faz uma dose de ataque ali, então uma gota, 3 em 3 minutos, depois 5 em 5 minutos. E aí, depois, a manutenção de 1 em 1 hora com sinais de gravidade. Sem sinais de gravidade, a gente opta pela monoterapia com fluoroquinolona e faz de 1 em 1 hora também. Para saber se o paciente melhorou ou não, primeiro o sinal clínico é a dor, e aí a gente vai avaliando também o infiltrado, vai avaliando as outras critérios clínicos, mas o primeiro que muda é a dor. Se não melhorar, nova cultura, e caso tenha uma perfuração, aí a gente tem que lançar mão de cirurgias, fazer um transplante de córnea, um PET ou uma cola de cianoacrilato. E só para pontuar aqui, pessoal, quando eu falo colírio fortificado, né, eu estou falando, por exemplo, de uma combinação, uma que cubra bem gram positivo, como cefazolina, com uma que cubra bem gram negativo, como por exemplo gentamicina ou tobramicina. É claro que isso vai variar de serviço para serviço, tá? Então, mas geralmente é isso. Lá no HC era cefazolina com gentamicina, tem muito lugar que é cefazolina com tobramicina, pode ser vancomicina em alguns casos, assim, um gram positivo e um gram negativo. Se depois que você coletou a cultura, você viu qual era o germe, você pode fazer um desescalonamento. Então, poxa, eu vi que é um gram positivo, eu tiro a gentamicina, porque são colírios tóxicos, né? Isso tem que ir acompanhando. E para prática mesmo, assim, às vezes a gente choca um pouco quando precisa de colírio fortificado, mas a gente consegue fazer essa diluição ali daquele que vem preparado para fazer intravenoso. Então isso é importante de saber para o dia a dia também. E aí a fluoroquinolona de 4ª, para os que são para os casos sem critério de gravidade, pode ser aí o Vigamox, né, moxifloxacino ou o gatifloxacino, geralmente. Bom, ceratite fúngica agora. Ceratite fúngica é um tema mais rápido, pessoal. Então, o principal agente causador, né, são os fungos filamentosos, principalmente o fusário, né? Eles são muito comuns em óleos que tiveram traumas com vegetais, então em zona rural, locais de clima quente. E tem que lembrar que é um infiltrado seco, branco, acinzentado, com satelitose, Coloca né? na tela aí pra gente. O Dani fala, né, que são aquelas bananinhas que vão pulando ali. Tem que lembrar disso. Pode gerar uma placa ali endotelial, um anel imune, POP, ou seja, tem um comprometimento ali mais grave da câmara anterior que pode até exigir um tratamento intraocular. Para esses tipos de fungos, você tem que sempre também, né, coletar a cultura, principalmente no agar saborro e no BHI, e também para as leveduras, eu vou falar, também são esses meios. E depois que você suspeitar da ceratite por fungos filamentosos, a gente trata com natamicina colírio e com cetaconazol oral. O outro tipo de ceratite fúngica é mais causado pelas leveduras, né, que nós temos o principal exemplo, a cândida, e são óleos já em pacientes que já estão com um quadro de imunodepressão, quadros de olhos mais gravemente acometidos. E ao invés de ter aquelas lesões satélites, nós não temos isso. Nós temos, como a gente pode olhar na imagem, uma supuração densa, focal. Você vê que é um olho quente, com edema de córnea. E ali não tem essas margens com as hifas igual nos fungos filamentosos. Então é um quadro mais ali de uma supuração densa. E esses fungos atravessam a DCM íntegra, que é uma coisa muito importante também. O tratamento, né, ele é com anfotericina B e com cetoconazol oral. E casos mais avançados, que também podem ter uma perfuração, uma má resposta, nós temos que pensar em cirurgia. Lembra sempre que o quadro da ceratite fúngica ele é mais indolente quando comparado com a ceratite bacteriana. E se eu pudesse deixar uma dica para vocês, sempre que falar em trauma vegetal, já acende ali uma alerta para que possa ser uma ceratite fúngica. Obviamente que a questão às vezes tenta te confundir, citando dados de uma ceratite bacteriana ou de algum outro diagnóstico, falando isso no meio para confundir. Mas de forma geral, tem relação com a ceratite fúngica. Eu acho perfeita a explicação. Eu acho muito importante essa diferenciação entre filamentoso e levedura, porque isso vai diferenciar o tratamento e a prova gosta de cobrar isso, porque... Poxa, filamentoso, beleza, fusário, aspergilos, né, principalmente fusário, trauma vegetal, como o Pedrinho falou. E aí aquela lesão mais seca, com aspecto mais hifado, tal, sem aquela supuração. E aí o levedura é o contrário, né, um cara mais imunodeprimido, pode ter algum problema ali de imunidade celular, né, pode estar hospitalizado, por exemplo, pode ser um quadro aí ter mais endógeno, e é aquela lesão essa aqui que está na tela, mais úmida, né, então uma lesão bem focal, úmida,
um hipópio, né? E aí você vai tratar com anfotericina B, enquanto por filamentoso, geralmente natamicina. E lembrando que a maioria dos casos de fungo, a gente evita o corticoide, né? A maioria das... Sim, Claro sim, que você sim. vai ver caso a caso, mas a maioria das vezes você vai evitar usar o corticoide. E dando prosseguimento, então, um outro tipo que é muito cobrado é a ceratite pela acanthameba. A acanthameba é um protozoário. E é um protozoário que ele tem muita relação com a vida livre na água. Então, lembra aquele seu amigo que ele dormiu de lente lá no intermédio, né? Se ele tiver, além de dormido, ter tomado banho com aquela água lá que não é da melhor qualidade, aumenta muito o risco de contaminação da lente de contato gelatinosa. Então, esse é o principal fator de risco. Cai muito em prova aquele paciente que tem lente de contato gelatinosa e não faz a higienização adequada do estojo, que nada com a lente, que, né, até um estudo que teve um paciente que foi, logo depois da cirurgia refrativa, ainda estava com a lente nadar num pântano, e pegou ceratite por acanthameba, né? Então isso é muito importante. E o quadro inicial, ele é indolente ali no início, intolerância à lente, dor, corpo estranho, sensação de corpo estranho intraocular, mas à medida que vai passando, a gente tem um quadro de uma dor intensa, desproporcional ali aos achados clínicos. Então, muita dor, o paciente se queixa bastante, é uma coisa muito importante. Clinicamente, a gente tem inflamação perilimbar ali, pseudodendritos, então é uma ceratite que não forma dendritos verdadeiros, e alguns achados, que eu até vou pedir pro pessoal colocar na tela depois, de ceratoneurite radial, que é muito característico, né, praticamente patognomônico, e infiltrado ali em formato de anel. Tá? É uma ceratite de difícil tratamento, tem que também, por ser um protozoário de vida livre, difícil coletar, então ali você tem que fazer o agar não nutriente com E. coli, mas tem que coletar para entender que é mesmo uma acanthameba, apesar de ter esses achados clínicos aí importantes. E o tratamento, Bernardo e meninos, uma coisa muito importante é um tratamento longo. Então você tem que ter ali aquela frequência com o paciente longa, e ele é baseado em 2 tipos principais de drogas. No primeiro mês, né, a propamidina, né, que são as diamidinas, o maior exemplo é a propamidina, que elas são ali mais para forma trofozoítica, porque não tem uma ação cisticida. E a outra classe tem uma ação dupla, tanto cisticida, então por isso a gente usa ela mais tempo, e uma ação trofozoítica, que são os antissépticos catiônicos, e a biguanida é o principal exemplo. Perfeito. E sobre isso, cara, é importante dizer que muitas vezes faz diagnóstico diferencial com herpes nas fases iniciais, né? Então, porque tem pseudodendritos, se vocês verem na imagem aí que tá na tela, tem um anel, parece aquele anel imune da herpes, né? Então, é esse infiltrado em anel, mas aí você vai ver que é um quadro que vai ficando mais arrastado, né? Um quadro que teve essa história de lente de contato, teve essa história aí de banho de lagoa, banho de mar, banho de piscina. E aí você tem ali um quadro com muita dor, embora assim não seja muito... Às vezes você acha que a biomicroscopia não justifica tanto, você suspeita de acanthameba, aí você faz a coleta, né, faz o diagnóstico, seja com a cultura com agar não nutriente, seja com PCR, e aí aquele tratamento de longo prazo, como o Pedrinho falou. Alguns casos acabam evoluindo para necessidade de transplante de córnea também, quadros graves Muito e que difícil gosta de muito de tratar, aparecer na prova, né? É um quadro aí que que vale a pena guardar. Dramático. E agora acho que é um tema mais importante dentro das ceratites aqui que nós vamos ter, é a ceratite pelo herpes simples. É uma que eu queria propor um bate-bola rápido aqui. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender qual que é a resposta que a herpes está causando naquela córnea. Se é uma resposta causada pela replicação viral direta ou se é uma resposta imunológica. E a partir daí nós vamos entender os principais achados de cada tipo e depois o tratamento. Então, pessoal, lembrar que tanto o herpes simples tipo 1, que é mais da cintura para cima, quanto o tipo 2, que é da região genital, podem causar, né, essas alterações do herpes simples ali. E o herpes, ele fica lá, né? Ele contamina a superfície inervada primeiramente pelo trigêmeo e depois ele fica latente lá no gânglio sensorial. Um estudo muito importante pro herpes é o estudo REDS, porque todo mundo fala, caiu minha imunidade, tô muito estressado, meu herpes voltou. O REDS, que é esse estudo muito importante, né, para que a gente entenda as repercussões do herpes no olho, mostrou que não tem muito esse conceito de que os fatores ambientais são gatilhos. Então coloque isso na cabeça, porque a prova sempre fala. Fatores de risco 5 conhecidos são atopia, né? Então atópicos têm maior incidência de bilateralidade e pacientes imunossuprimidos também. Então aquele bate-bola que eu propus para vocês, começar com a prima infecção.
a prima infecção tem que lembrar sempre ali que é por conta da replicação viral direta, né? Então o vírus acabou de chegar ali no corpo daquele paciente e a primeira manifestação é a blefaroconjuntivite herpética na maioria dos casos. A prova do CBO até esse ano, vocês que fizeram também vão lembrar, falou até uma afirmação interessante, que a herpes na prima infecção não gera acometimento corneano. Isso é falso, tá, pessoal? Ela pode sim gerar acometimento epitelial, geralmente até tem uma associação epitelial, e tem ali um acometimento estromal só em 2% dos casos de prima infecção, mas não é zero, tá? Então isso é uma coisa importante. E o tratamento, quando ele é só para blefaroconjuntivite, que é o mais importante, é um antiviral tópico, né? E caso tenha ali um comprometimento corneano, a gente vai avaliar entrar também com um antiviral em tratamento terapêutico de forma via oral, tá bom? O segundo, que Mas também... só para mostrar a imagem, ó, quando eu penso em prima infecção, eu penso em blefaroconjuntivite, pessoal. Então, assim, qual o Pedro falou, pode até acometer a córnea, beleza. Mas eu penso em blefaroconjuntivite. Então, olha só, lesões vesiculares na pálpebra, na conjuntiva. Isso aí geralmente acomete mais crianças. Não é uma coisa que você vê tanto no dia a dia. É mais comum você pegar já as reativações, que vão ser o que a gente vai ver a partir de agora, né? Então, mas se eu falar em prima infecção, eu penso num quadro tipo esse que está na imagem, né? Uma vesículas pegando pálpebra e conjuntiva, inclusive pode dar folículo na conjuntiva e tudo mais. E isso até ontem a residente, a Laura, mostrou um caso de uma blefaroconjuntivite herpética bilateral em um paciente atópico. Então, só pra gente lembrar dessa prima infecção que pode ser bilateral nos atópicos. Então, outro quadro aí de reativação muito citado é quando ocorre a replicação viral do herpes no epitélio corneano. Então, ali é aquela famosa ceratite epitelial, o Bernardo vai colocar aqui as fotos, com dendritos, presença de bulbos terminais. E aqui, gente, por favor, tanto para a prova quanto para a vida, não pode corticoide, tá? Se você usar corticoide em um quadro de replicação viral ativo, você vai ter uma coalescência dessas lesões, vai formar uma úlcera, um quadro super grave ali de úlcera geográfica, tá bom? E outra coisa que eu gosto de falar bastante, que a gente ouvia muito lá dos assistentes do nosso PS do HC USP, era o seguinte: testou a sensibilidade corneana? Você já quer pingar nesse talcon rápido ali para poder corar, poder ver? E o herpes tem um marcado comprometimento da sensibilidade. Então, se a gente não fizer ativamente esse teste, nós vamos deixar passar uma informação importante para o diagnóstico. Então, conforme a gente consegue olhar ali, presença de lesões dendríticas verdadeiras ali, tá bom? O tratamento, pessoal, ele pode ser com aciclovir tópico ali 5 vezes ao dia por 21 dias e também pode ser feito com a opção do aciclovir oral 400 mg 5 vezes ao dia de 7 a 10 dias. Como é uma replicação viral direta, nós temos que usar o antiviral de forma terapêutica e não de forma profilática. Agora, a gente vai descer um pouquinho, vai falar ali agora das ceratites quando elas acometem o estroma. Temos primeiro, né, Iago, aqui um quadro muito interessante da ceratite estromal imune. O próprio nome já diz. A replicação viral não é ativa. A gente tem um quadro ali imunológico que gera um infiltrado estromal. E o mais importante é lembrar do anel de Wesley. A gente vai ver aqui a imagem. Então, uma infiltração estromal que pode gerar um edema associado. E é marcado esse quadro para ceratite estromal imune. Então, viu o anel de Wesley? Na última Copa Interoftalmo teve uma questão parecida também, né? Pois é, a Copa Interoftalmo sempre rendendo boas lembranças lá. O Iago até que acertou essa lá do anel de Wesley. E que vai pra copinha lá, viu, gente? Às vezes vai pra prova do CBO. Então fiquem de olho. E aqui, então, por não ser um quadro ativo de replicação viral, a gente tem que usar, então, o antiviral profilático. A dose do aciclovir é 400 mg de 12 em 12 horas ali, associado com uma corticoterapia intensa, porque se o problema é imunológico, se é uma resposta imune exacerbada, aqui o corticoide tem um papel fundamental, tá bom? Outra que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de acometimento no estroma, a gente também vai colocar a foto aqui, é quando tem a invasão direta ali do vírus, que gera uma reação inflamatória grande. Então, a mistura das duas coisas gera ali uma ceratite muito grave, que é a ceratite estromal necrosante. Então, uma infiltração densa, que tem ali uma evolução muito grave, pode, né, pegar ali tanto o estroma quanto o epitélio, neovascularizar, perfurar, assim, um quadro realmente bem dramático. E aqui você tem que agir rápido fazendo tanto o tratamento com corticoide tópico, quanto com antiviral na dose terapêutica, igual as que eu citei antes. E para fechar ali as de herpes simples, a gente tem a endotelite disciforme.
a hipersensibilidade do tipo 4 que gera ali. Então, mais um quadro que é imunológico, não é um quadro diretamente causado pelo vírus, tá? Então, edema corneano, a gente tem ali no endotélio muitas alterações, pode ter PK, pode ter várias alterações ali, e o tratamento ele é com corticoide tópico e antiviral profilático. Um diagnóstico diferencial importante da endotelite, aí já são as iridociclites herpéticas que nós vamos citar lá no módulo de uveites. Então, sobre endotelite, pessoal, é bem interessante o quadro. Geralmente ele chama de ciforme porque a gente tem uma lesão meio arredondada no endotélio da córnea. Isso acaba gerando dobras na DCM, edema estromal, porque a gente acabou de falar na parte de bases, né, que o endotélio tem que estar funcionando bem para a córnea manter o seu nível de transparência. Então você pega ali um edema meio localizado e com reação de câmara anterior, PKs, chama atenção para endotelite ciforme, o tratamento corticoide tópico com um antiviral profilático. Então, assim, isso que o Pedrinho falou é muito importante. Quando tem replicação viral ativa, antiviral na dose terapêutica e geralmente evita corticoide. Quando não tem uma replicação viral ativa, por exemplo, endotelite ciforme, ceratite imune, aí você vai dar o corticoide em altas doses com antiviral profilático. A forma que você usa as duas coisas é a ceratite estromal necrosante, porque tem replicação viral, mas também tem muita inflamação, risco de perfuração, quadros muito graves, aí você vai lançar a mão das duas coisas, né? Tanto o corticoide quanto o antiviral. E para fechar aqui minha parte, são duas coisinhas que eu quero citar mais rápida. A primeira é a profilaxia pro herpes simples, né? Então, um paciente que já teve quadros ali, ele vai fazer uma avaliação, então, né, que vai fazer uma cirurgia de catarata ou alguma profilaxia a longo prazo, a gente tem que utilizar quando tiver a seguinte indicação, a profilaxia. Para pacientes em vigência do tratamento com corticoide ou imunossupressor tópico e a doença recorrente ali, muitas vezes você faz a profilaxia. E do herpes zoster, que também é um quadro muito importante, é quando tem ali o acometimento da divisão oftálmica do trigêmeo, lembrar muito do acometimento do naso ciliar com sinal de Hutchinson. Quando tem vesícula na ponta do nariz, você tem que pensar que pode ter um acometimento oftalmológico associado, porque é o mesmo ramo, que é o ramo nasociliar, que inerva nessa região e inerva a córnea, igual o Bernardo falou na aula de base. E uma imagem muito importante. Isso aqui é bem emblemático, né, pessoal? Poxa, viu lesões respeitando o dermátomo aí do nervo nasociliar, né? Sinal de Hutchinson, como o Pedrinho falou. Pensa que o nasociliar também vai ser ele que vai emitir os ciliares longos que vão inervar a córnea. Então, esse paciente deve ter acometimento ocular associado, pode ter acometimento até de fundo de olho, né? Então, esse cara tem que ter um exame oftalmológico muito cuidadoso, né? E do herpes, assim, do herpes zoster, a gente tem que lembrar que a ceratite epitelial ela é causada com pseudodendritos e não com dendritos verdadeiros que são lá da ceratite epitelial do herpes simples. Pode gerar as outras alterações também, ali, imunes e tudo mais, é um diagnóstico diferencial importante para o herpes simples. E o tratamento é com a ciclovir no dobro da dose, né? Se for em pacientes imunocompetentes de forma oral, se for em pacientes imunocomprometidos de forma sistêmica e intravenosa. Tá dose de herpes é importante saber até para a prova. Então, assim, como o Pedrinho falou, herpes simples, vamos lá. Dose profilática, 400 mg de 12 em 12 horas. Dose terapêutica, 400 mg 5 vezes ao dia. Herpes zoster, dose dobrada, ou seja, 800 mg 5 vezes ao dia. Isso cai em prova, tá? Pode cair até dose de valaciclovir, fanciclovir, mas aí fica lá pro aluno X-Men lendo na apostila. Vamos falar um pouquinho de PUC e Muren. Temos que acelerar para cumprir o nosso prazo de hora aí. O Flavinho vai falar agora de PUC e Muren, depois a gente fecha com alergia ocular. Vamos que vamos, então. As ceratites infecciosas a gente acabou de vencer e você deve estar lembrado ali nas imagens que quase todas elas eram o quê? Era uma lesão central, né? Então a gente lembra de uma ceratite central, tem que lembrar do que mesmo, Pedrinho? Você tem que lembrar das ceratites infecciosas, né? Muito bem. Aí a gente vai ver uma ceratite ulcerativa periférica. Eu quero que você grave o seguinte conceito. Mesmo a gente sabendo que em aula a gente dá PUC, dá úlcera de Muren e tudo mais, principal ainda que você tem que lembrar, tem que descartar o quê? Infecção também, tá certo? Para depois a gente ir para as queridinhas ali das ceratites ulcerativas periféricas, tá bom? Não é um tema que cai tanto assim na sua prova, mas pode ser um diferencial. Por quê? Não é um tema difícil, o assunto é pequeno e as perguntas que caem na prova do CBO são parecidas, muito parecidas. É quase sempre assim, sobre a úlcera de Muren é correto afirmar. E de PUC, a gente vai ver o que é que mais cai agora, tá certo? Então, galera, vamos lá.
Começando com a fisiopatologia. Todos eles têm os mesmos atores em comum. O quê? Anticorpos, complementos, células. E aí você deve lembrar, onde que esses atores eles trafegam? Eles trafegam na corrente sanguínea. Já que eles trafegam na corrente sanguínea, eu vou ficar livre. Por quê? A córnea é vascular. Mas aí você lembra que na região do limbo, que é a região mais periférica da córnea, a gente tem exatamente os vasos. E aí todos esses atores podem chegar por lá, não é mesmo? E aí, galera, vamos fazer a diferenciação. PUC e úlcera de Murin. Começando aqui, para cumprir meu tempo, falando de PUC, a gente tem que lembrar que não é só ceratite ulcerativa periférica o nome. É ceratite ulcerativa periférica relacionada a doenças do colágeno. Tem todo esse nomezão para a gente lembrar das principais doenças relacionadas, que são o quê? Em primeiro lugar, artrite reumatoide. E aí, geralmente, é aquela senhora lá que já tem as deformidades, por exemplo, da artrite, e aí depois manifesta um quadro ocular. Geralmente, então, o acometimento ocular é algo mais tardio. Já a segunda causa mais comum, que é a granulomatose com poliangeite, chamada também de Wegener, o achado ocular ele já é um pouco mais precoce no início do quadro, né? Então, muitas vezes, até suspeita de um quadro sistêmico pelo achado ocular. E daí a importância da gente também dominar esses assuntos, não é mesmo? Aqui a imagem de prova, pessoal, que pode cair, né? Então, uma úlcera periférica, como vocês estão vendo, um olho bem inflamado, um afilamento importante da córnea na periferia, tá? Então, esse é um quadro de PUC, tá? Então, se cair e aparecer assim uma lesão periférica desse jeito, tem que pensar, provavelmente PUC ou Muren. E, enfim, como o Flavinho falou, temos que lembrar sempre de artrite reumatoide e granulomatose com poliangeite. Exatamente. E aí a gente fez um trato, eu e você, na nossa aula, que PUC, que é escrito com K, é pra gente lembrar do acometimento escleral, que não é mais com C, escleral com K. Por quê? A prova pode querer te fazer uma diferenciação também do acometimento escleral lá na úlcera de Murin. Mas você lembra que o mais comum é o acometimento escleral ser mais prevalente e até mais grave na PUC do que é na úlcera de Murin. Tá certo? E aí lembra lá da sua graduação? O artrite reumatoide, quais são os marcadores? Fator reumatoide e o anti-CCP. Já a granulomatose com poliangeite, né, Pedrinho? Principal, a gente tem que lembrar do CEANCA. E o tratamento, para a gente finalizar a PUC, a gente tem que lembrar que é uma doença sistêmica, também se manifestando no olho. Então, o corticoide que a gente vai fazer é um corticoide sistêmico e tem que ter imunossupressão também. E aí, como a gente vê até ali na imagem, tá até corando com fluoresceína. Então, neste momento aqui, é só imune, mas pode infectar. Então, a gente vai ter que deixar ali o nosso antibiótico profilático, tetraciclina, e eu vou deixar os procedimentos cirúrgicos para daqui a pouco, tá certo? Passando agora para a úlcera de Murin, galerinha, não é associada a doenças do colágeno, mas tem duas doenças sistêmicas que eu queria que você lembrasse. Hepatite C e parasitose intestinais. A principal, Ascaris lumbricoides. E a prova sempre vai te perguntar, na maioria das vezes, quais são as formas da úlcera de Murin. Isso nos ajuda até a pensar qual que é a clínica e a epidemiologia. Pessoal, existe a forma limitada e existe a forma progressiva. A limitada, Bernardo, é aquele idosinho com quadro lá unilateral, de bom prognóstico, geralmente menos sintomático. Já a forma progressiva é do jovem afrodescendente, geralmente um quadro bilateral, um pouquinho mais de acometimento e até uns 33%, 36%, de acordo com a literatura, pode até perfurar. E aí, aqui, já que é um quadro realmente ocular, o nosso tratamento vai ser mais focado no tratamento tópico. Então, vai ser um tratamento, por exemplo, a gente vai fazer o tratamento inicial com corticoide tópico e um antibiótico profilático. Só que, galera, seguinte conceito. Corticoterapia tópica. Aqui, a gente já está com um paciente que está com uma lesão, já está com um afilamento corneano. E o corticoide, sabidamente, ele pode retardar a cicatrização. Então, pessoal, muita cautela quando você for utilizar o corticoide tópico no tratamento dessas ceratites. Porque se o quadro já estiver ali quase lá, faltando só um pouquinho para perfurar, o corticoide pode ser o suficiente para causar essa perfuração. E por fim, a prova pode querer te induzir a pensar, quando a gente vai falar de conjuntiva, qual que é o procedimento que pode ter lugar na terapia da úlcera de Murin e também da PUC. Vai ser ressecção ou vai ser um recobrimento conjuntival? Não caia na pegadinha, você não vai marcar recobrimento conjuntival. Por quê? Se você recobrisse a córnea, você estaria levando ali vaso para cima da córnea. Era quase que assim, ó, toma-lhe como complemento, células, citocinas, e aí o negócio ia ficar pior ainda, não é mesmo? Então, galera, PUC e Murin,
tema pequeno que pode fazer a diferença por uma questãozinha lá na sua prova. Para manter aqui a minha tradição da participação, né, eu gostava de diferenciar quem estava associado com doença do colágeno para quem não estava, pensando que PUC é quase a descrição de um exame físico ali. É uma ceratite ou cerativa periférica. Ela está fazendo parte de alguma outra coisa. Ela não tem nome próprio. A úlcera de Muren não. A úlcera de Muren tem o nome próprio dela. Ela é uma doença da córnea ali. Entendeu? Sim. Isso, o Iago sempre com umas dicas meio esquisitas, mas que devem ajudar algumas pessoas. Algumas pessoas eu espero estar ajudando. E só para lembrar que essas imagens que a gente está mostrando é tudo do nosso banco de imagens, tá, pessoal? Então, acessem lá o nosso banco de imagens, quem tem acesso ao nosso app, que acho que ajuda bastante. Agora a gente vai falar de alergia ocular para poder fechar aqui a nossa revisão, passar a bola para o Iago. Vamos lá, vamos começar a falar de alergia ocular. O pessoal agora já está ali fazendo cardio, já está chegando onde estava chegando, né? E aí a gente vai falar agora de um tema mais palatável, né? A gente vai falar de algo rotineiro mesmo. E eu gosto de lembrar das alergias pelo nome delas, porque o nome ajuda muito. Porque conforme a gente vai aumentando o nome, vai adicionando coisa, a clínica muda e a gravidade aumenta. Então a conjuntivite alérgica vai ser a mais de boa, a ceratoconjuntivite já começa a ficar um pouco pior, e a dermatoceratoconjuntivite vai ser pior ainda. E pra gente não seguir a ordem que a gente já vê na aula, eu gosto de fazer 3 perguntas para todas elas. Quem, como e onde. Quando a gente pensa na conjuntivite alérgica, a gente tem que pensar em quem? Vão ser crianças, meninos ou meninas que são alérgicos. Então, eles têm asma, têm atopia, têm rinite, têm algo do tipo. Como? Vai ser uma conjuntivite alérgica. É uma conjuntivite, então vai ter hiperemia conjuntival, vai ter prurido, vai ter quemose, vai ter lacrimejamento. O prurido vai ser muito importante. Ela pode ser tanto sazonal quanto perene. Então, ela pode ser um quadro que está o tempo todo ali acompanhando aquela criança, um alérgeno que ela está se expondo com uma frequência muito grande, ou algo que acontece ali em alguns momentos. E lembrar também que o acometimento corneano é raro. Por isso que a gente nem colocou cerato no nome dela aqui. É conjuntivite alérgica só. O onde é para vocês lembrarem de uma coisa que é muito importante para fazer a prova. Onde estão essas papilas? A gente vai sempre procurar por elas. Então, aqui a gente tem papilas que são menores do que 1 milímetro e elas vão estar mais localizadas na pálpebra superior. Já quando a gente pensa na ceratoconjuntivite... Mas só para dar uma... Desculpa te interromper, mas só para falar sobre essa questão da sazonal versus perene, na sazonal... Você tem geralmente os pólens como alérgeno causador, então isso vai acontecer mais ali na primavera, no outono. São aqueles quadros assim que tem muita quemose, chega às vezes no consultório, no pronto-socorro com o olho tipo assim muito inchado e que melhora rapidamente também. Já a forma perene é essa que você tem ali crises por mais do que 4 semanas no ano, geralmente ácaros podem causar, ou poeira, alérgenos como que estão presentes no dia a dia mesmo, perenes, né? Então... são quadros mais tranquilos que a gente vai tratar com um controle de fatores de risco, né? Você vai afastar os alérgenos. Como coça muito, tem um papel muito importante os inibidores, os antagonistas H1, né? Os antagonistas H1, porque o receptor H1 da alergia, né, da histamina, que é responsável pelo prurido, assim. Então você vai ter que botar um antagonista H1, que ele tem uma ação rápida ali no prurido, e nesses quadros mais perenes pode precisar, por exemplo, de um estabilizador da membrana de mastócitos, né, que é um fármaco que vai dar um controle mais perene da alergia, mas que tem uma demora para agir ali de cerca de uns 14 dias, ou um fármaco de múltipla ação, que são, né, por exemplo, olopatadina, cetotifeno, que une o efeito anti-H1 com o efeito estabilizador de mastócitos. Perfeito. E aí agora a gente já está passando para o outro espectro dessa doença, né? A gente já vai acrescentar uma coisa no nome e já vai ficar uma doença um pouco mais grave e que já vai acometer outra estrutura. Vai ser a ceratoconjuntivite primaveril. A gente tem que fazer sempre aquela pergunta de quem? Aqui vão ser meninos, normalmente de 2 a 10 anos. A tendência é até que isso vá melhorando conforme eles vão ficando mais velhos. E é muito importante a gente lembrar do gênero aqui. Então são meninos. A gente vai pensar agora no como. Já teve a conjuntivite, a gente já conversou mais ou menos como é o quadro, mas aqui a gente tem 2 espectros muito importantes, que são a conjuntivite límbica e o acometimento palpebral. No limbo, a gente vai ter aquele limbo ali gelatinoso, vai ter pseudofocetas, e é importante lembrar que as focetas verdadeiras são as focetas lá do tracoma. E aqui também a gente vai ter os nódulos de Horner-Tantras, que
que são acúmulos de eosinófilos, Tá que mostrando vão aqui ficar... tá mostrando na imagem ali na seta preta, tá, pessoal? Exatamente, eles vão ficar principalmente ali na parte do limbo superior. E aqui a gente vai responder a nossa pergunta de onde. Mais uma vez vai ser a pálpebra superior. E dessa vez são papilas maiores do que 1 milímetro. E elas são tão grandes que a gente começa a acumular muco e secreção entre elas. E aí a gente vai ter aquele sinal característico de Maxwell-Lyons. Vou tentar mostrar aqui. Os Tô mais íntimos é Mucosuel-Lyons, né? Pra lembrar que é do muco lá Então, nas só pra... papilas. Boa dica. Só para mostrar aqui, então, vai ser a forma límbica, como o Iago falou. Então, predomínio maior ali da conjuntiva bulbar perilímbica, com essas papilas no limbo que deixam ele gelatinoso. Nódulos de Horner-Trantas, que são esses agregados de eosinófilos branquinhos aí. E a outra forma é a forma palpebral, que vai acometer mais a pálpebra, vai ter aquelas papilas bem grandes, vou colocar aqui uma imagem para vocês verem, e essas papilas têm um formato ali meio de paralelepípedo, né, e aí vão até formar um acúmulo de secreção que a gente chama de sinal de Maxwell-Lyons. Vou abrir aqui rapidinho. Enquanto o Bernardo vai abrindo aqui a imagem, a gente tem que lembrar agora Aí, do nome ali, né? Então aí, ó, papilas bem grandes com secreção, esse é o sinal de Maxwell-Lyons. Perfeito. E aí também a gente tem que lembrar agora ali do nome, né? A gente adicionou ali um prefixo no nome, então tem cerato. A gente vai ter um acometimento corneano, muito por conta do trauma mecânico que essas papilas vão gerar. Então a gente pode ter a característica úlcera, que é a úlcera em escudo. Tá na mais imagem. uma diferença ali para as doenças que o Pedrinho comentou, porque nesse caso aqui, a gente tem que avaliar muito bem a história da criança que está chegando no nosso pronto-socorro. Se não desespera, acha que é uma ceratite infecciosa, começa a tratar com fortes, e o foco aqui não é esse, o foco aqui é outro. O foco aqui é debridar essa lesão e fazer o tratamento com corticoides. Então, assim, é importante everter a pálpebra da criança que chegou ali pra gente ter uma ideia do que é que tá acontecendo com ela. Então, assim, uma pérola, assim, de quem atende criança com alergia, né? Poxa, uma criança, um menino ali de 2 a 10 anos de idade, chega com fotofobia pra caramba, fala que já tinha uma alergia, mas que piorou muito o quadro de um tempo pra cá. Cara, com uma úlcera no terço superior da córnea, essa úlcera, né, tá aí na imagem, ela é chamada de úlcera em escudo, né? Ela tem esse formato aí, parece um escudo. Por que ela acontece aí? Trauma mecânico das papilas ali, que são muito grandes, junto também com com citocinas, mediadores inflamatórios, que vão ser ali também provocar uma fragilidade desse epitélio, mas o próprio trauma mecânico contribui. Então ela forma essa fibrina. Cara, isso é muito clássico, isso é úlcera em escudo. Isso aí você não pode achar que isso aí é infeccioso num primeiro momento. É claro que depois pode vir um infiltrado, porque você tá com uma lesão epitelial, claro que pode. A gente vai acabar fazendo um tratamento profilático também para uma infecção associada. Isso, mas assim, é clássico. Bateu o olho, é úlcera em escudo, isso pode cair na sua prova de imagens. E aí, para a gente falar de tratamento agora, né, que a gente já falou do tratamento da conjuntivite alérgica simples, essa aqui tem um tratamento já mais complexo, né? Os casos mais leves, digamos, vai ser parecido. Casos mais leves a moderados, digamos, vai ser parecido. Ou seja, antihistamínicos, estabilizadores de mastócitos ou fármacos de multiplação. Mas quando você já chega nos casos graves, e aí grave eu digo, se tiver acometimento corneano, por exemplo, é grave, seja uma ceratite punctata ou um quadro mais dramático aqui como essa úlcera em escudo, ou se for aquele quadro sintomatologicamente muito grave, aí você precisa de corticoide. Então essa por que você vai segurar um pouco o corticoide? Cara, porque imagina, o paciente alérgico vai continuar tendo alergia. Então, se ele ficar dependente de corticoide, ele pode ter complicação, catarata, glaucoma. Então, você vai ter parcimônia, vai indicar mais nos casos graves. Mas esse caso aqui precisa de corticoide. Então, nesses casos, você vai dar geralmente altas doses por um curto período de tempo, com um desmame rápido, para evitar as possíveis complicações. E aí você pode lançar, por exemplo, de corticoides que tenham menor potência, menor risco de elevação da PIL, como, por exemplo, fluormetolona, né? Pode ser uma opção, mas em alguns casos você vai precisar de um corticoide de alta potência mesmo. Uma alternativa é você fazer injeção supratarsal, para evitar que o paciente fique usando em casa ali de forma meio indiscriminada. Mas também vai ter um risco bem alto de elevar a PIL do paciente. E para poupar corticoide, muitas vezes os pacientes vão precisar de ciclosporina, tacrolimus, é bem frequente que isso aconteça nesses pacientes, casos mais graves, precisar realmente poupar corticoide. Perfeito. E aí agora a gente vai adicionar mais um prefixo, né? A gente vai adicionar dermatocerato conjuntivite atópica. Então a gente está indo para uma doença mais grave, também mais comum em homens, só que mais velhos. E aqui a gente tem essa polêmica, né? Que assim,
o gênero, ele é mais característico da ceratoconjuntivite primaveril. Mas aqui na dermatoceratoconjuntivite também isso é Eu fiquei comum. eu fiquei um pouco bravo, porque no livro do CBO fala, é mais comum em homens, ele fala desse jeito, é mais comum em homens, embora a diferença seja menos marcante do que na ceratoconjuntivite primaveril. Mas ele fala que é mais comum em homens. Sim. E aí ele cobrou na prova do CBO e não considerou mais comum em homens agora em 2024. E não Inclusive, aceitou o recurso. E não também aceitou. fiquei bem bravo. E não aceitou o Tenho certeza que eu recurso. fiquei mais bravo que o Bernardo. Mas, a gente fica bravo pelos alunos ali, né? Mas ele fala que... Então, assim, o conceito é, cara, é um pouco mais comum em homens, mas não tanto. Mas é. Bom, mas enfim, o Bernardo já citou aqui o tratamento, mas eu gosto de pensar nessa escadinha que a gente já construiu aqui. Mas só pra falar da dermato, perdão, falar, cara, tem um quadro muito grave de cicatrização Exato. na córnea, na conjuntiva. Olha só essa imagem, cara. Olha só que panos, né? Essa neovascularização corneana, a córnea tá opaca. A dermatoceratoconjuntivite atópica é um quadro grave. Gravíssimo. Cicatriza a conjuntiva, causa olho seco secundário, causa panos, neovascularização, opacidade de córnea, né? E acometimento palpebral Exato. importante. Lembrar que a gente acrescentou o componente da dermato aqui, né? Então vai ter esse acometimento periocular ali também muito A significativo. pálpebra vai estar muito espessa, vai ter madarose. Esse quadro aqui é grave, né? E a gente tem mais um escudo aqui nas alergias oculares, né? Que vai ser a catarata em escudo, que vai ser característica aqui desse tipo de alergia ocular. E aqui o Iago já estava falando do tratamento, né, da escadinha, mas aqui também vai precisar de corticoide, né? Então você vai dar os fármacos, né, estabilizadores de mastócitos e antistamínicos ou fármacos de multiplação, mas aqui você vai precisar dos corticoides. Em alguns casos você precisa até de tratamento sistêmico para esses pacientes, porque é uma doença sistêmica essa também, né? Tem uma associação importante com dermatite atópica, mais ou menos ali 1/3 dos pacientes com dermatite atópica vão ter um acometimento ocular desse tipo. Então, em alguns casos, você pode precisar até de imunossupressão sistêmica para esses pacientes. Né? E aí, a escadinha que o Iago falou é isso, cara. Fale para todas as alergias de modo geral. Né? Você começa... Eu gosto de sempre lembrar que os antistamínicos, inibidores H1, para controle de prurido, rápido, agem rápido ali. Mas para um controle mais de longo prazo, aí entra o efeito estabilizador de mastócito, que aí é o cromoglicato de sódico, né, e principalmente a lodoxamida, os dois aí. Só que ele demora uns 15 dias para ter efeito. Beleza, só para... o inibidor, o antagonista H1 é a imidastina e a levocabastina. E aí tem os fármacos de multiplação, que é o patanol, o cetotifeno, o alcaftadina, né? Tem alguns aí que eles vão unir os dois efeitos. Beleza, isso é para casos leves a moderados. Casos graves, corticoides, para poupar corticoide, ciclosporina e tacrolimus. Basicamente a escadinha aí do tratamento da alergia ocular. Uma última coisa, Iago, que eu queria que você citasse pra gente, e o comprometimento das papilas, onde que é mais comum aí nessa patologia? E aí a última pergunta que a gente tem que responder é onde, né? E aqui o onde é o mais necessário que a gente saiba, porque é o diferentão. As papilas vão ser normalmente na pálpebra inferior e não na superior, como nas outras que a gente tinha citado. Para terminar aqui essa parte de alergias, né? É importante a gente citar também uma alergia que tem um componente mecânico muito importante, além do componente da hipersensibilidade. Até agora a gente falou da conjuntivite, que vai ser hipersensibilidade tipo 1, mediada por IgE. A gente já ficou com um quadro um pouco mais grave, já começou a ter tanto a hipersensibilidade tipo 1 quanto a tipo 4, que é ali mediada por células T, tanto na ceratoconjuntivite quanto na dermatoceratoconjuntivite. E agora, aqui na conjuntivite papilar gigante, a gente vai começar a ter o componente mecânico, que normalmente vai estar associado com lente de contato, mas também pode ser um fio que está ali roçando na pálpebra superior e vai fazer papilas caracteristicamente maiores do que 0,3 a 0,5 milímetros. E o tratamento aqui vai ser muito parecido com o que a gente falou antes. A gente tem que fazer medidas comportamentais, tirar a exposição e fazer o tratamento com corticoide para a gente conseguir controlar a reação que o paciente está tendo. E caracteristicamente, né, na clássico é a complicação de uso de lente de contato gelatinosa, principalmente os antígenos proteicos que acumulam ali na lente de contato gelatinosa, e aí geram esse efeito mecânico junto com a hipersensibilidade, como o Iago falou. E aqui o clássico é o paciente que está intolerante à lente de contato. Ele usou muitos anos e agora ficou intolerante. Cara, será que ele está com conjuntivite papilar gigante? Ele também está descrito assim, aumento da mobilidade da lente e tudo mais. Então isso pode aparecer na sua prova. E aí a conduta aqui é suspender o uso da lente de contato aí por uns 30 dias pelo menos.
na hora de reintroduzir, ou você troca para rígida, que dá menos conjuntivite papilar gigante, ou você troca para uma de descarte diário, né? Já que você vai trocar lente todo dia, a chance de ter acúmulo proteico é menor. Tenta Ou você, ver de qual é a solução ou você multipropósito que troca tá para uma usando, né? solução que tenha limpador enzimático, né? Enfim, orienta nesse aspecto. E aí, muitas vezes vai resolver. Senão, você pode precisar de corticoides, né? Lembrando que, né, se você for usar um antialérgico com lente de contato, pingar antes de colocar a lente de contato, porque esses antialérgicos geralmente têm o cloreto de benzalcônio, e é colocar a lente ali depois de uns 15 minutos. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham pegado aí os principais conceitos da revisão. Agradecer meus colegas Flavinho, Pedrinho e Iago, e até a próxima revisão.